Boa noite, paz do Senhor. Chegou o momento do nosso encontro de terça-feira. O Senhor Deus mudou toda a nossa rotina, mas esse tempo é precioso. É um tempo de nós buscarmos a presença do Rei da Glória. Vou fazer uma oração com você, amém? Pai Santo, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse momento agora, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor se revele, se manifeste a nós agora, Senhor. Nos ensina a Tua Palavra, nos mostra, Senhor Deus, o sinal dos tempos. Nos ajuda a entrar em sintonia com a Tua vontade santa para este tempo da nossa geração, Pai. Eu repreendo e removo agora qualquer impedimento, qualquer interferência, para que a Tua Palavra e a Tua vontade cheguem até nós de maneira límpida e cristalina, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Deixa eu ver se eu consigo ver os comentários aqui. Eu acho que agora eu consegui aqui. Deus abençoe. Shalom. Bem, irmãos, você que está aí comigo agora em sintonia, onde você estiver, sabe, Deus havia me mostrado, e eu creio que por ocasião da Páscoa, alguma coisa grande, alguma coisa nova iria acontecer, e os sinais estão aí. Eu tenho visto algumas pregações de irmãos ao redor do mundo falando sobre isso. E eu creio, eu quero te falar de uma maneira profética. Eu creio que essa epidemia global, essa pandemia do coronavírus é um gatilho profético de Deus. Eu achei que eu tinha conseguido ver as mensagens aqui, mas elas não funcionam muito bem. Eu quero pedir perdão para você. Mas glória a Deus. Sabe? O que seria um gatilho profético? Na história mundial, na história da humanidade, algumas coisas, alguns fatos, aparentemente fatos isolados que aconteceram, mudaram o rumo da história. Por exemplo, a Revolução Francesa, em 1789, durou 10 anos, de 789 a 1799, a monarquia da França, a monarquia absolutista, ela caiu em 3 anos apenas, e a revolução que daí originou-se, que ficou conhecida como a Revolução Francesa, ela alterou o rumo da Europa e o rumo do Ocidente. Foi uma coisa marcante, que foi como um gatilho que desencadeou. A Primeira Guerra Mundial, ela foi deflagrada por um assassinato. Um arquiduque, o nome dele era Francisco Ferdinando, ele era herdeiro do trono da Áustria. Ele foi assassinado na Bósnia, em Sarajevo, e isso deflagrou a Primeira Guerra Mundial. Eu estou dizendo isso para mostrar para você que às vezes um acontecimento aparentemente isolado desencadeia uma onda mundial. Indo para a parte espiritual, um homem usado por Deus chamado Martinho Lutero, ele ficou muito incomodado com o rumo que as coisas iam do cristianismo, que na época era a Igreja Católica Romana apenas, na época de Lutero. E ele assim ficou indignado com a venda das indulgências. E no ano 1517, Lutero publicou 95 teses. E basicamente ele falava que tínhamos que voltar às Escrituras. Pois olha, a publicação das 95 teses de Lutero desencadearam o protestantismo.
foi onde surgiu a reforma protestante. A partir de então começaram a surgir as igrejas protestantes, cristãs não católicas. As igrejas evangélicas hoje em dia são do ramo das igrejas protestantes. Um acontecimento desencadeou tudo isso. O ministério de Jesus Cristo só começou também com um evento. Um evento. Vamos comigo até Mateus, por favor, Mateus, no capítulo 4 do Evangelho de Mateus. E eu quero te falar porque eu acho que essa pandemia do coronavírus é um gatilho profético. Mateus, capítulo 4, verso 12. Mateus 4, 12. Jesus, porém, ouvindo que João Batista estava preso, voltou para Galiléia. Quando Jesus soube que Herodes havia prendido João Batista é aquele que foi enviado pelo Senhor para anunciar a chegada do Salvador. João Batista veio para preparar o caminho do Messias. E ele fez esse trabalho. Ele chegou a batizar Jesus Cristo. Ele falou, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O ministério de Jesus não tinha começado ainda. Quando Jesus ouviu e soube que João Batista fora preso, ele sabia que era o gatilho. Era a hora de começar o seu ministério. Então, já aqui no verso 17, desde então, começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa era a pregação de João Batista. Arrependei-vos, raça de víboras, porque o reino dos céus está à porta, está chegando. E agora, então, quando Jesus soube que João Batista fora preso, ele começa o ministério. Arrependam-se, porque chegou o reino dos céus. Percebe? Um fato desencadeia um processo. Jesus preparou seus discípulos, Jesus assoprou sobre eles o Espírito Santo, eles foram cheios do Espírito. O apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, movido pelo Espírito Santo, ele prega a palavra de Deus e 3.000 se convertem naquele dia. E começou a igreja cristã, ela nasceu, ela floresceu lá em Jerusalém. Como eu ia dizendo, eu creio que esta pandemia, essa epidemia global é um gatilho profético. Deus está preparando algo grande para a nossa geração. E eu quero falar sobre isso. Na época dos apóstolos, na época dos primeiros discípulos, a unção foi tão grande, com a descida do Espírito Santo prometida por Jesus Cristo, que começaram a haver conversões, milhares de conversões em Jerusalém. 3.000 se converteram no dia de Pentecostes. Pouco tempo depois, o número dos convertidos já era 5.000. E a igreja cresceu lá em Jerusalém, a igreja cristã. Eles que eram perseguidos, mas o poder do Espírito Santo era tão grande, o avivamento era tão quente, que o Senhor acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Mas Jesus tinha dito, vocês vão receber poder, ouça isso, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Jerusalém, porque Jesus sabia que a igreja começaria em Jerusalém, realmente começou. Mas eles deveriam ir para a Judéia. A Judéia é a região onde Jerusalém estava inserido. Samaria, que era lá para o norte, e até os confins da terra. Eles estavam acomodados. O avivamento é lindo, e estava bom, e estava maravilhoso ficar ali. O Senhor fazia prodígios através dos apóstolos. Então, o que foi necessário acontecer? Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. Aconteceu uma perseguição. Atos capítulo 8 diz assim, e também Saulo consentiu na morte dele, na morte de Estevão,
Estevão, ele foi um dos primeiros, né, 7 diáconos estabelecidos pela igreja, era homem cheio do Espírito Santo. Estevão foi apedrejado publicamente e morto. Foi o primeiro grande baque, choque da igreja de Cristo que nascia. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. A igreja estava só em Jerusalém, a igreja nasceu e estava lá em Jerusalém. E naquele dia da morte de Estevão por apedrejamento, começou uma grande perseguição à igreja. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Os apóstolos permaneceram lá, no olho do furacão, no meio da perseguição, os apóstolos permaneceram firmes em Jerusalém. E a igreja, na altura já eram mais de 5.000, eles foram dispersos. É a diáspora. Eles foram dispersos. Para onde? Por onde Jesus disse que eles deveriam ir. Judéia, Samaria. E depois vieram os confins da terra. Um acontecimento, um dia desencadeou, deflagrou, para que a vontade do Senhor fosse feita. Agora, nós estamos vivendo uma epidemia global, impensável, inimaginável na nossa época, século XXI, com toda a tecnologia, as vacinas, os medicamentos, as barreiras sanitárias, toda a comunicação. Uma epidemia que fez com que o mundo inteiro parasse. Você acha isso é impensável? O mundo parou, desligou o botão. Tem a mão de Deus aí. Deus parou o mundo. Percebe? Toda a geopolítica vai ser transformada agora, vai ser mudada. A relação entre os países vai mudar. Já se fala muito na questão da China, as relações comerciais com a China. Muitos países vão mudar. Os países internamente vão entrar em crise. Isso já não é profecia negativista, não. Todos os economistas mundiais estão falando isso. Vem aí uma recessão pior do que a grande recessão de 1928, 1929. Os países vão mudar, vem depressão, vem crise. Algumas pessoas vão entrar em revolta, a violência. Aqui mesmo no Brasil a violência já aumentou. Lá em Moçambique, alguns grupos terroristas, guerrilheiros do norte estão se aproveitando e estão invadindo Moçambique. O caos se avizinha. Desespero, violência, alguns vão entrar em apatia, em depressão. E é a hora da igreja acordar. É a hora da igreja de Cristo despertar. Nós, você e eu que somos igreja, a gente está percebendo agora que a questão não são denominações, não são placas de igreja. É a igreja de Cristo, a igreja universal. Nós temos visto cristãos no mundo inteiro se levantando em oração, em jejum, em clamor. Aleluia! Deus falou através do profeta Isaías que ele iria purificar o seu povo através da fornalha da aflição. A fornalha da aflição. Jesus disse, nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E agora nós sabemos que uma das razões da aflição é porque é na fornalha da aflição que Deus purifica o seu povo. Deus purifica na fornalha da aflição. A igreja esteve dormindo. Fala a verdade. Vamos fazer uma autoanálise. Os cristãos, pegando aqui para o nosso país, de diferença, porque um fala a paz do Senhor, outro fala a paz de Deus, outro fala boa noite, já não é irmão, é primo. Os cristãos acomodados, deixando de congregar, trocando um momento de culto ao Senhor, de adoração, por causa de um jogo de futebol na televisão. Deus havia dito, não deixe de congregar como é costume de muitos, ainda mais quando vedes que o dia se aproxima. Os sinais da volta de Cristo estão todos aí. Eu não estou dizendo que vai acontecer agora ou depois, eu estou dizendo que os sinais estão aí, mas uma coisa faltava
faltava a igreja acordar, porque Jesus falou que, a despeito de todos os sinais, guerras, rumores de guerras, pestes, fome, terremoto, o amor se esfriando, apesar de tudo isso, tinha uma outra coisa que é um sinal. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Então virá o fim. Os sinais todos, os sinais dos tempos, o que depende de Deus estão acontecendo. Os terremotos, as pestes, a fome, a guerra. Mas o que depende da igreja não estava sendo feito, a igreja estava adormecida. Nós deixamos o mundo entrar na igreja. As igrejas muitas vezes tentando fazer um ambiente agradável, confortável para as pessoas, como eles encontram no mundo. Os cristãos acomodados, adormecidos, deixaram de orar, deixaram de buscar a presença de Deus, deixaram de adorar, deixaram de orar, deixaram de clamar. Não é? Deus está despertando a sua igreja. Isso tudo está acontecendo por várias razões, mas uma delas, eu creio que é a mais importante, é para a igreja acordar. Chegou a hora. Chegou o tempo, isso é Kairos. Kairos é o tempo de Deus. Eu quero ir com você para Isaías, essa palavra é profética, acorda. Isaías 51. Isaías 51, o profeta Isaías. Ele profetizou isso. Ele viveu 600 anos antes de Jesus Cristo nascer. Isaías 51, do 4 ao 6. Olha o que Deus fala. Isaías 51, 4. Atendei-me, povo meu e nação minha. Inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei, e o meu juízo se estabelecerá como luz dos povos. Luz dos povos. Atentai para mim, dai ouvidos, porque de mim sairá a lei. Aqui, no hebraico é Torá, a Torá. Essa aqui é a Torá. Deus fala, de mim sairá a lei, e o meu juízo se estabelecerá como luz dos povos. Aleluia. O juízo aqui é mishpat. Mishpat. É a justiça de Deus. Mishpat é a justiça retributiva. Deus retribui a cada um segundo os seus atos. Vinde a mim e eu irei até vós. Buscai-me e achareis. Sede santos, porque eu sou santo. Aleluia. E à medida que nós cumprimos a lei do Senhor, Jesus fala, quem me ama, guarda os meus mandamentos, cumpre os meus mandamentos e os segue. Isso é a justiça de Deus, é a justiça retributiva. E ele fala, e a minha justiça será luz, será como luz dos povos. Eu tenho visto os países da Europa, a América do Sul, se rendendo aos pés de Jesus Cristo, buscando a Deus. Aleluia. Ele segue, ele diz aqui, olha no verso 5, perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação. Muitas vezes você vai ver o tempo todo na sua Bíblia justiça, juízo e justiça. Juízo é mishpat, é a justiça de Deus retributiva. E isso é o juízo. E a justiça é tzedakah. Justiça. É a graça de Deus. É quando Ele dá sem a gente merecer nada. É a graça. E Ele fala, olha, a minha justiça distributiva, essa não é retributiva, é distributiva. A minha justiça já vem saindo a minha salvação, a libertação. E os meus braços julgarão os povos, as ilhas me aguardarão, e no meu braço esperarão. Levantai os olhos para os céus, e olhai para a terra de baixo, porque os céus desaparecerão como uma veste, e os seus moradores, e a terra se envelhecerá como uma veste. E veja isso, e os seus moradores morrerão como mosquitos. Quando chegar o grande dia do Senhor, o céu se enrolará como um tecido, fala a palavra de Deus, a terra será abalada fortemente, e os moradores morrerão como mosquitos. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será quebrantada, não será abolida. Ouve, Jesus falou, quem tem ouvidos ouça
Deus está falando, Deus está clamando, acorda, igreja, desperta, povo meu, inclina, povo meu, inclina os teus ouvidos. Deus está agindo. Deus quer atrair a nossa atenção, Deus quer atrair a sua atenção. Ele está despertando a igreja, está na hora da igreja acordar. Não adianta nós orarmos pela volta de Jesus Cristo se nós não fizermos a nossa parte. O evangelho do reino será pregado a todos os povos, tribos, línguas e nações, então virá o fim. A igreja precisava acordar. Deus nos colocou nas nossas casas. Eu vi uma figurinha de internet. Um diabo dizia assim para Deus: você viu? Eu fechei todas as igrejas. E Deus falava: não, você viu? Eu abri uma igreja em cada casa. Deus está despertando o seu povo. Isso é profético. Essa pandemia é um gatilho profético para a igreja acordar. Amém? Aleluia! Olha, Jesus Cristo continua vivo. E a missão dele, ele deu a nós. Vamos para Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Lucas 4, 14. Quando Jesus abertamente declara que Ele é o Salvador do mundo. Lucas 4, 14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, porque ele havia sido tentado por Satanás, ele ficou 40 dias no deserto, ele foi cheio do Espírito Santo e ele volta para a Galiléia. E Lucas 4, 14. Pela virtude do Espírito ele voltou para a Galiléia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde ele foi criado, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque eis que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos, e a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Hoje se cumpriu essa escritura. Ele ali declarou: o Espírito do Senhor está sobre mim. Essa é a missão dele. Evangelizar, anunciar a salvação, trazer liberdade, trazer vista aos cegos. E essa missão ele entregou para mim e para você. A continuidade dessa missão ele entregou para a igreja, e a igreja estava adormecida. Nós não podemos mais deixar o padrão do mundo entrar na igreja. Nós temos que levar o padrão do céu para o mundo. Amém? Amém, assim seja. Concorda comigo? O mundo todo precisa conhecer Jesus. O mundo não conhece ainda. A palavra fala que nós somos uma carta aberta, conhecida e lida por todos os homens. Essa carta estava fechada. Deus parou o mundo. Mas quando Ele permitir que a gente recomece, é para a igreja sair da caverna e a igreja ser luz. Jesus Cristo falou que nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. Nós temos que fazer a diferença. Ele falou: olha, você é a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada no alto do monte. Ninguém acende uma luz e coloca debaixo da mesa. Antes ela fica no lugar alto onde ela possa iluminar toda a casa. Nós, Igreja de Cristo, nós temos que fazer a diferença. E eu creio que o que vem, e já chegou, é o avivamento. É o avivamento. Jesus Cristo está avivando a sua igreja, começando por mim e por você, dentro da nossa casa. Porque a hora que nós pudermos sair de verdade, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu, disse o Senhor. Ninguém vai poder segurar esse fogo.
A gente vai poder entender grandemente por que Davi falou: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. É hoje. Vamos reunir os cristãos. Vamos buscar a unção do Todo-Poderoso. Vamos ser cheios do Espírito Santo para sair e fazer diferença nesse mundo. Aleluia! Veja comigo, Romanos capítulo 8. Romanos 8, 18 e 19. Romanos 8, 18. Porque para mim eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são nem para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. A criatura de Deus, a criação de Deus aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. É por isso que Deus parou tudo. Deus deu um stop para a igreja acordar. Porque o mundo está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Aleluia! A multiforme sabedoria de Deus será conhecida dos principados e potestades no céu através da igreja de Cristo, está escrito. E finalmente, eu quero ler com você Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Aleluia! Chegou o avivamento. Eu quero profetizar isso, em nome de Jesus, o avivamento dessa vez, sabe? Não vai ser o avivamento no país de Gales. Não vai ser o avivamento na rua Azusa. Não vai ser o avivamento na Coreia do Sul. Vai ser no mundo. Avivamento mundial, porque Deus parou o mundo e está abalando a estrutura do mundo. Está todo mundo inseguro. Todo mundo parou de confiar nos seus valores porque os seus valores não são confiáveis, nem o dinheiro. Os países ricos estão sofrendo até mais do que os países mais simples. Você viu, a pandemia começou mais nos países ricos. Deus abalou os valores. Todos estão tateando, buscando algo. É hora da igreja sair da caverna e levar luz ao mundo. Por isso aqui em Efésios capítulo 5, no verso 14, diz assim, Efésios 5, 14. Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Aleluia, desperta. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, não como tolos, mas como sábios. Já, agora. Não é para quando acabar a pandemia, não é para quando tudo isso terminar, é agora. Desperta agora. Acorda de madrugada, reaviva o seu turno de adoração, 1 hora por dia com Jesus, no mínimo. Retoma a leitura da palavra. Vede prudentemente como andais, não ande como tolo, ande como sábio, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Efésios 5,16, remindo o tempo. Aqui, no grego, é kairos. Remindo o kairos, porquanto os dias são maus. O cronos, aqui é cronos. A gente tem que remir o kairos, porque o cronos é mau. Entenda isso. Os dias são maus, são difíceis, são turbulentos. Então nós temos que remir, aproveitar, administrar o kairos. O kairos é o tempo aceitável do Senhor. O kairos é o momento do mover de Deus. O kairos é quando Ele fala para você, filho, hoje é o dia, me busca hoje. Filho, hoje é o kairos para você, se aviva hoje. Eu tenho uma palavra para você, filho, hoje. Filho, enche-se do Espírito hoje, esse é o kairos. Haja como prudente, como sábio. Comece a remir o teu kairos, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito. Esse é o kairos, essa é a hora, enchei-vos do Espírito. Aleluia! Se cada cristão desse pequeno globo terrestre começar a buscar a face do Senhor e se encher do Espírito, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Aleluia! Imagina quando nós começarmos a nos reunir novamente, 2 aqui, 3 ali, 5 ali, 10 mil ali. Amém? Chegou a hora do avivamento.
Por quanto tempo, há mais de 15 anos eu ouço, virá um avivamento, virá um avivamento. Quero te dizer, chegou o avivamento. Deus deu um stop no mundo, Deus parou o mundo, Deus desligou o mundo, desligou. E na hora que Ele der o restart, é para a igreja sair viva, brilhando, luz do mundo, sal da terra. Que você tome posse dessa palavra como eu tenho tomado. Depois do meu infarto, eu pedi a Deus que me ajudasse a remir o meu kairos. Eu pedi que Deus me ajudasse a fazer o dobro na metade do tempo. 2 vezes mais na metade do tempo é 4 vezes mais. Chega a hora de você pedir para Deus também. Me ajuda, Senhor, a fazer o dobro na metade do tempo. Para isso nós temos que estar cheios do Espírito. Aleluia! Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu me coloco agora em concordância com cada um desses cristãos que estão em sintonia comigo agora. Pai, onde estamos? Onde estiverem. Pai, o Senhor prometeu que se nós pedirmos alguma coisa de acordo com a Tua vontade, o Senhor nos ouve. E se sabemos que o Senhor nos ouve, sabemos que o Senhor nos atende. Pai, eu te peço, aviva a Tua obra, Senhor. Aviva a Tua obra. Aviva cada um dos cristãos. Senhor, enche-nos do Teu Espírito, Senhor. Enche-nos do Teu Espírito, nos dá revelação da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor Deus aqueça o Teu coração, que o Espírito Santo te acorde de madrugada, que o Senhor Deus te ajude a aproveitar esse tempo que você tem um pouco a mais agora, porque vai chegar logo, em breve, você vai voltar para a rotina do seu dia a dia, mas o Senhor Todo-Poderoso vai incluir algo na sua rotina, vai incluir o seguinte: filho, você é trabalhador da minha seara, filho. Trabalha para mim que eu trabalho por você. Amém? Você vai ter muito trabalho físico no seu ganha-pão para recuperar o tempo perdido e além disso, o Senhor vai te dar força, alegria e unção para fazer também o trabalho dele. Porque em nome de Jesus chegou a hora da grande colheita. Aleluia. Até pouco tempo atrás os cristãos não entendiam quando nós falávamos, nós temos que fazer o trabalho, nós temos que ir para outras cidades, temos que ir para outros países. Quantas vezes eu ouvi crítica a isso na minha própria igreja? Ah, vai para outro país, tem que ganhar aqui primeiro. Sim, Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Aleluia pelas igrejas locais. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, vamos trazer o céu para a terra, vamos ser cheios do Espírito para fazer diferença na nossa cidade, mas... Aleluia pelas equipes apostólicas, que o Senhor levante muitos para ir, amém? Para levar o Evangelho onde ele não chegou ainda, que o Senhor levante muitos para contribuir para que essas viagens aconteçam, que o Senhor levante muitos para orar e interceder para que isso aconteça, que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Eterno tenha misericórdia de você, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom, te dê a paz. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Estamos vivendo tempos proféticos. Daqui a alguns anos a gente vai se lembrar do gatilho que foi ativado quando a igreja despertou no ano 2020. Aleluia. Shalom.